Olá, eu sou o professor Marcelo Souza e bem-vindo a mais uma aula do Sistema Lectra. Hoje nós iremos aprender a fazer a graduação no Sistema Modares. Bem, é sempre importante ressaltar que antes de eu fazer qualquer graduação, eu tenho que primeiro ter a minha tabela de tamanhos aplicadas ao meu modelo, que foi o tema da nossa aula passada. Bem, olhando para esse modelo, você não consegue enxergar se ele já possui ou não uma tabela de tamanhos. Para visualizarmos a tabela de tamanhos, para ver se o modelo tem tabela de tamanho, basta você clicar no menu superior, Visualização, e ir até a opção Cartucho. E você vai ver aqui do lado a tabela. Se está melhor ao visualizar a tela, digite J e você vai ver uma coluna ao lado da peça com os tamanhos. Se não tiver os tamanhos, você aplica do mesmo jeito que nós fizemos na videoaula passada. E se tiver errado, você aplica a tabela novamente, só que dessa vez você vai ter que fazer peça a peça. Bem, uma vez verificado que nossa tabela já está aplicada, nós tiramos o cartucho, não precisamos visualizar o cartucho para fazermos a graduação e aí iniciamos o processo de graduação. Primeiramente, eu clico em folha corrente e clico sobre a peça que será graduada ou ampliada. Para visualizarmos a graduação, nós precisamos clicar no teclado F12 e F9. A tecla F9 pode ser substituída por esta função aqui do menu F6, prancha. Você vai reparar que seu modelo vai ficar laranja. Se você tiver assistido a nossa última videoaula, você vai saber que laranja é o tamanho maior. Então eu vejo o tamanho maior, porque ele está em cima de todos os outros. Agora eu clico na função controlo e clico no primeiro ponto a ser ampliado. Vai surgir o quadro da graduação. Não se assuste se a tela ficar desse jeito enquanto você arrastar o quadro. Está vendo que ele está apagando a minha tela? A partir do momento em que eu solto, ela volta ao normal. Então, surgiu o quadro da graduação, eu vou preencher os campos DDX e DDY quando a graduação for regular, ou seja, a mesma variação de tamanhos de um tamanho para o outro. Então, veja bem, eu cliquei neste ponto aqui, eu vou ter que trabalhar agora com X e Y. No caso aqui ele vai crescer 1 centímetro para cima e 1 centímetro para a direita. Para cima é o eixo de Y. Então eu vou colocar 1 centímetro, sendo que o sistema Lectra trabalha em milímetros. Ele pode ser configurado para centímetros, mas nós vamos trabalhar em milímetros. Para poder digitar ou alterar os campos, eu clico no primeiro 0,00, seguro, arrasto, solto em cima do último 0,00 e sem tirar o mouse de dentro desse quadro, eu digito o valor que é 10 e dou Enter. Repara aqui que eu estou vendo todos os tamanhos. Professor, só estão aparecendo 3, não tem problema. Aperta o F12 novamente e aperta a prancha que aparecem todos os tamanhos. Agora, já cliquei no ponto, fiz o eixo do Y, agora eu vou fazer o eixo do X. É 1 centímetro para a direita X é positivo, aí eu digito aqui 10, que é 1 centímetro convertido para milímetros e digito Enter. Vou para o próximo ponto. Repare que a função controlo ainda está clicada, então eu posso ir para o próximo ponto. Clico no ponto. Nesse ponto aqui ele não vai ter graduação no eixo do Y, somente no eixo do X. Clico no primeiro 0,00 e arrasto até o último. Caso eu tenha passado, você vai ver que a coluna não vai ficar toda selecionada. Eu já tenha soltado o botão do mouse, eu não vou conseguir arrastar de novo. Então eu tenho que clicar aqui fora e selecionar tudo novamente. Então, se passou, eu não consigo selecionar, tá vendo? Eu clico aqui embaixo, desselecionando o primeiro valor e seleciono clicando no primeiro, segurando o botão do mouse, arrastando até em cima do último. E aí eu venho, digito o valor de 10 e dou Enter. Olha o que acontece se eu der Enter com o mouse fora do quadro da graduação.
Quando eu dou Enter, ele sai da função controlo. Repare que a função controlo não está mais acionada e o meu mouse vira uma lupa. É porque a função de Enter aciona o zoom do computador. Então, se isso acontecer, eu tenho que vir para esse ponto aí, ó, não clica. Eu tenho que voltar na função controlo, clicar sobre o ponto desejado, selecionar, digitar o valor, respeitando os sinais de x e y, e dar Enter. E vou repetir esse processo para todos os pontos que receberem graduação. Repara que agora aqui o x vai crescer para a esquerda. Para a esquerda é negativo. Como é meio centímetro, convertido para milímetros dá 5, mas como é negativo é menos 5, sem tirar o mouse daqui de dentro, Enter. Clico aqui, y menos 5, Enter. Opa, errei aqui, ó. Eu errei, era menos 5 no y, eu botei no x, eu botei no y. Seleciono a coluna, digito 0, que é o valor correto. Vou na coluna certa, que é a coluna de y, e digito o valor desejado, menos 5. Aqui, menos 5. E eu terminei a graduação desse molde, clico em fechar, dou um J, visualizei todos os moldes e agora repito todo o processo. Folha corrente, clico na peça, clico F12, depois F9, clico na função controlo, clico no ponto a ser graduado, surge o quadro da graduação e eu digito os valores da graduação. Não esquecendo sempre de respeitar os sinais de x e y. É muito importante que nesse ponto o operador tenha total domínio e conhecimento do eixo cartesiano. A partir de agora, muitas coisas que nós iremos fazer no Modares dependerão única e exclusivamente de eixos cartesianos para saírem certas, para que vão para os lados que têm que ir. Tá ok? Repara uma coisa, aqui eu tenho uma graduação de menos 5 no eixo do x. A mesma graduação que eu terei que aplicar a este ponto aqui, tá vendo? Então, eu posso utilizar esta função aqui, ó, transfx. Eu vou clicar na função, vou clicar o ponto que tem a graduação que eu tenho e vou aplicar no ponto que vai receber aquela graduação. Eu posso fazer isso tanto só para o eixo de x, como só para o eixo de y, ou também como nos dois. Eu posso copiar o x e o y de um ponto só. Bem, terminei, fechei o quadro J. Falta agora fazer a graduação da manga, F12, F9, para visualizar a graduação. Controlo, clico no ponto, digito o valor e dou Enter. Sempre lembrando que o valor sempre será em milímetros. E não esquecer de respeitar o sinal de acordo com o eixo. Aqui eu estou graduando no eixo de y para baixo. É negativo. Fecho o quadro, dou um J. Já graduei todas as minhas peças, vou em ficheiro, gravar, continuar. Meu modelo está graduado. Muito importante, sou obrigado a mais uma vez fazer esse alerta. Prestem muita atenção nos valores de graduação. Reparem que o tamanho laranja sempre vai ficar para o lado de fora e o tamanho amarelo sempre para o lado de dentro, porque o tamanho laranja é o tamanho do tamanho maior, o amarelo é o tamanho do tamanho menor. Então, não podemos esquecer disso, que é essa visualização que vai nos mostrar se está certo ou errado o nosso trabalho. Bem, espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero você na próxima e não esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer. Muito obrigado.